Boa noite com muita alegria. Glória a Deus, povo de Deus abençoado. Voltamos com a luz da palavra. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal da rádio. Pessoal, dá uma conferida para mim na rádio, porque eu cliquei aqui, eu não sei se... normalmente eu deixo uma janelinha aberta para me acompanhar aqui, mas não consegui, né? Não deu certo, então. Vamos ver se a rádio está tudo em ordem. Bom, pessoal da rádio, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Para você que está pela rádio, o telefone da Hebron é o 11 970 13 8161, né? Glória a Deus, aí se você precisar falar conosco, precisar do aula da palavra, enfim, precisar de oração, qualquer coisa que você precisar, chama a gente aí no zap da igreja, aí no 11 970 13 8161, amém? Glória a Deus. Aplicativo da rádio, vamos lá, para quem não conhece o aplicativo da rádio, super tranquilo, você baixa o aplicativo pela lojinha aí do smartphone, aí no Apple. A única coisa, o sistema Apple não dá para baixar o aplicativo, mas o Android você consegue baixar. Então você baixa o aplicativo lá, consegue compartilhar, consegue gravar, dá para fazer uma série de coisas. No Apple não tem jeito, tem que entrar no www.radiobron.com.br, ok? Amém, pessoal? Bom, já eu falo boa noite para todo mundo, eu estou tentando a galerinha aí, já eu falo com vocês. Deixa eu falar um pouquinho sobre a programação da Hebron, pessoal. Para quem não conhece, a Hebron, nós somos uma igreja totalmente virtual, né? 100% virtual. A gente tem espaço físico para quem quiser vir, mas nós somos uma igreja virtual, né? Conhecido por uma igreja virtual. O que acontece? Nós temos cultos, né? De domingo, todo domingo tem culto, onde nós temos culto. Primeiro domingo do mês, tem Santa Ceia, glória a Deus, aí nós temos culto às 10 horas da manhã. Então, todo domingo, às 10 horas da manhã, você recebe a palavra e vai reger a tua semana. Durante a semana, a Hebron tem programação todos os dias. Então, nós temos de segunda a sexta-feira, nós temos palavra do dia às 8h30 da manhã com a nossa bispa Karen, que é o sacerdote líder da igreja. Ela traz uma palavra todos os dias. Então, nós estamos nesse mês agora na loja de oração, então começamos hoje, né? Então, ela está ministrando a palavra de loja, enfim, ela vai ministrar a palavra aí, todos os dias você tem palavra de segunda a sexta-feira. Começa às 8h30, termina às 10h30, mas será que as 11 horas estão terminando aí. Amém? Glória a Deus. Então, essa programação você tem aí palavra todo dia. Para você que precisa ir trabalhar, recebendo a palavra, enfim, já sai de casa com a palavra, você tem essa facilidade. De terça e quinta, nós temos o pequeno player, não tem a data ainda para voltar, mas vai voltar aí, provavelmente, acho que depois do carnaval, aí, por conta do nosso encontrão. Nós temos a todo vapor aí por causa do encontrão que vai ter na igreja. Quem quiser participar, entre em contato no WhatsApp da igreja aí para você participar do encontrão que vai ser começa no sábado de carnaval e terminamos na terça-feira. Então, 22, né? 22, 23, 24 e 25. Amém? 4 dias antes vai receber ministração, tem a parte de lazer também, do sítio lá, da chácara. Vai fazer churrasco, enfim. Então, a gente vai ter alimentação, né? Logicamente, esses 4 dias. Ministração da palavra de manhã e na parte da tarde, depois você tem um tempo livre também, né? Vamos ficar ministrando das 8 até as 8 da noite. Não é isso. Quem foi o ano passado sabe como é que é. Tem uma ministração pela manhã, uma ministração à tarde, e depois você tem um tempo de lazer para aproveitar também todo o conforto que oferece lá na chácara, amém? Então, quem quiser, entre em contato com a gente aí. Então, o Filho provavelmente volta em março, mas a gente vai avisando para vocês a data certinho. Então, provavelmente testemunho, de terça e quinta aí, você vai falar conosco, né, aquele que viveu lá na Hebron, enfim, teve experiências da Hebron, vem contar o testemunho do que viveu na Hebron. Amém? Esse ano passado, nós fomos à luz da palavra de segunda, quarta e sexta. Esse ano mudou um pouquinho. Teve muita gente também que estava achando que estava muito puxado, porque é 1 hora de programação da luz da palavra. Só que, por exemplo, para preparar uma aula para vocês, às vezes demora mais de um dia, 2, 3 dias. Dependendo, para preparar uma semana, né, 3 programações, às vezes leva mais de uma semana, dependendo do conteúdo, dependendo do que eu tenho que fazer muita pesquisa, tem coisas que eu trago a mais, né, os estudos que eu trago referente àquele livro, então eles demandam um pouco mais. Então, esse ano vai ser de segunda e quarta. Então, novidade hoje, segunda-feira, a partir das 19, nós tínhamos às 18, a maioria dos propósitos da igreja era às 18, tinham relógio de oração às 18 horas, propósito da família às 18, então mudamos para as 19. Tinha gente que estava voltando do trabalho também, então nós mudamos para as 19 horas. Então, das 19 às 20 horas, nós temos aí a luz da palavra de segunda e quarta-feira. O que eu queria lembrar vocês, pessoal? A estratégia que o Senhor, a direção que o Senhor deu, melhor dizendo,
com a luz da palavra, nós vamos ler a Bíblia em ordem cronológica de acontecimento, de tudo que aconteceu em ordem cronológica. Então, nós não vamos ler um livro, eu li Gênesis, depois eu vou ler assim. Coincidentemente, Gênesis não teve nenhum acontecimento no meio também com outro livro. Então, nós vimos Gênesis, vimos Êxodo, nós paramos em 2 Samuel. Só que nós vimos Jó, que é um dos livros mais antigos da Bíblia. Então, nós lemos na ordem cronológica de acontecimento. Então, já lemos o livro de Jó. Amém? Só que esse ano, o que eu quero que você preste atenção? Você fique mais atento para quem vai participar, realmente vai estar assistindo todas as aulas. Perdeu um programa, já baixa lá no YouTube. Todo dia, no dia seguinte, pela manhã, eu já coloco no YouTube. Vou colocar de uma forma diferente. Eu arrumei, aliás, eu vou tomar um pouco mais do tempo para vocês entenderem aí. Essa semana eu vou estar falando sobre isso, para ninguém esquecer. Toda a programação do ano passado, de Gênesis até 2 Samuel, está no YouTube. Então, se você entrar lá no Bistacane, se você entrar à luz da palavra, está toda a programação lá. Já está salvo numa única pasta. E está por livro. Então, se você perdeu algum... eu perdi Gênesis, capítulo, 20, está lá. Então, você tem essa facilidade aí. Está tudo no YouTube, separado por livro e por capítulo. Então, fica super tranquilo. Você pode baixar... Como a Valéria teve uma sugestão, eu peguei a sugestão da Valéria, baixou no pendrive e depois ela vai ouvindo aí, no rádio, porque aí não tem problema de interferência, não tem problema de nada, você vai ouvir. Então, aí fica a critério de vocês. Então, esse ano, da mesma forma, depois que acaba no Facebook, amanhã cedo eu já baixo e já coloco o nome do livro que foi passado hoje para vocês, no caso, Primeira Reis, nós vamos começar, então você já tem na sala. Amém? Legal, pessoal? Então, o que eu quero que vocês prestem atenção nesse ano? Como esse ano nós vamos ver muitos livros no meio do caminho ali, por exemplo, nós vamos ver Primeira Reis, aí teremos acabar na primeira semana de março, se tudo correr bem, ou no finalzinho de fevereiro. Mas eu acredito que a primeira semana de março, muitos dias de março, nós terminamos Primeira Reis. Tá? O que acontece? Nós vamos entrar no livro de Segunda Reis. Só que o livro de Segunda Reis, até o capítulo 14, versículo 20, se não me falha a memória, nós vamos até ali. Dali a gente começa a ver outros livros. E aí nós vamos ver o livro, por exemplo, de Oséias, nós vamos ver de Naum, nós vamos ver os profetas menores, que foram profetas que estiveram nessa mesma época e que vão relatando a história. Então, cronologicamente, nós vamos ver dessa forma. Então, o que eu acho que é interessante? Vocês vão conseguir, eu acho que vão aprender muito mais, porque vão vendo na ordem cronológica, vou falar do profeta tal, você fala, já sei que estava naquela época, do rei tal, por quê? Esse ano nós vamos ver a divisão das tribos. Então nós vamos ficar atentos, prestar atenção. Se tiver dúvida, eu não me incomodo jamais. Podem me chamar no WhatsApp, eu respondo a dúvida que tiver. Eu não consigo fazer agora ao vivo, porque a gente vai estar passando conteúdo aí, não dá para me parar. Mas é só me chamar depois que acabar o programa, que tiver no celular, me chama no particular. Quem não tiver, chama no WhatsApp da igreja aí. E eu entro em contato com vocês. Vou estar respondendo qualquer dúvida que tiver. Ou que não entendeu, o bispo falou um pouquinho de pressa, eu me perdi. Eu vou estar explicando para vocês, não tem problema nenhum, não me incomodo, pelo contrário, eu prefiro que vocês me chamem e eu explico aquilo que parece bobo, pode tirar uma dúvida grande e você vai entender com mais facilidade. Por quê? Nós vamos ver vários profetas aí, vários livros do meio do caminho. Só para vocês terem ideia, nós vamos ler um dos livros que são grandes, que é o livro de Isaías, devemos pegar aí talvez lá para setembro, outubro, e aí nós vamos terminar ele praticamente aí, acho que em outubro. Outubro a gente entra no livro de Isaías, e aí vamos terminar para quase já em dezembro. E aí a primeira semana de dezembro, se tudo correr bem, pelo meu controle aí de programa, como eu fiz o ano passado, nós devemos terminar o livro de Segunda Reis. Então olha só para vocês terem uma ideia. Nós estamos começando a Primeira Reis hoje e vamos terminar lá na primeira semana de dezembro, Segunda Reis, porque vamos ver vários livros aí pelo meio do caminho. Então vamos ler 1, 2 capítulos de Segunda Reis, vai com o profeta, porque ele está relatando aquela história na sequência que estava ali. Então olha como é interessante. Então o que eu quero que você faça? Se você perdeu, entra depois aí, salva, vê depois, enfim. Como nós vamos ter só de segunda e quarta? Eu sei que sexta-feira o pessoal era mais complicado, o pessoal conseguia assistir no horário, o pessoal tem compromisso, enfim. Vai viajar, então não dá para você na quinta-feira ver o que perdeu, ou até mesmo no final de semana. Amém? Então o conteúdo vai estar lá, você não vai perder nada. Quem puder ver ao vivo, maravilha. Uma sugestão que funciona com o querido nosso Mauricião que está aí com a gente, o que ele faz? Ele tem hábito de ler os livros, por exemplo, hoje nós vamos começar a Primeira Reis, tenho certeza que ele já leu lá pelo menos
três capítulos, porque ele já sabe que é o conteúdo que nós vamos ter hoje. Então ele já lê antes, quando eu vou ministrando, ele já se adapta melhor. Amém? Aí fica a critério de cada um. Legal, pessoal? Quem tiver pedido de oração, como é um programa de estudo, eu não vou, no final, eu não costumo orar pelas famílias, é um programa de estudo, aí Deus vai gravar os CDs, então vou pedir para vocês. Aí vocês chamem no particular, depois a gente anota no caderno, amanhã, na hora do programa da bispa, a gente ora. Legal? E depois eu oro também, depois que terminar o programa. Amém, pessoal? Deixa eu ver quem que entrou aí, vamos lá. Bom, Maurício, eu já vi que está aí conosco, boa noite com muita alegria. Dona Rosélia, boa noite com muita alegria. Cida Nogueira, boa noite com muita alegria. Ismael, deve estar aí pela estrada fora, né? Ele é carreteiro, está viajando, às vezes está até fora do país também. Boa noite com muita alegria. Deixa eu ver, Valéria, boa noite com muita alegria. Dona Rosélia, de Curitiba. Vamos ver aqui. Rose, boa noite com muita alegria. Cláudia de Mococa, boa noite com muita alegria. Deixa eu ver quem mais aqui. Lloyd, boa noite com muita alegria. Saudades aí, toque de violão, que barbaridade. Um louvor aí, ela e a filha dela, o genro, um grande bênção. Bispão está aqui comigo também no auxílio aí. Bispão, boa noite com muita alegria. Boa noite com muita alegria. Sua vida de fundo, o Bispão está aqui comigo. Deixa eu ver aqui. Cosme, boa noite com muita alegria. Deixa eu ver aqui, acho que é o Jefferson. Jefferson, boa noite com muita alegria. Elaine Alcântara, boa noite com muita alegria. Sofia de Eufinópolis, boa noite com muita alegria. Priscila Soares e o Robson também lá de Minas, né? Eu não lembro agora a cidade, mas é uma cidadezinha pequena que tem lá. Eu já olhei, em nome de Jesus a gente vai conseguir chegar lá também. Boa noite com muita alegria. Amo demais esse casal abençoado aí. O Robson, meu parceirão aí. Marcelo Lemos, boa noite com muita alegria. Marcelo Pinto de Oliveira, boa noite com muita alegria. E Sônia de Siqueira, boa noite com muita alegria. Esses são os que aparecem aqui para mim. Ricardinho de Oliveira, boa noite com muita alegria. E Oswaldo Aparecido, boa noite com muita alegria. Quase não aparecem todos os nomes aqui, mas amém. Sintam-se todos abraçados. O Oswaldo é o Lisboa, né? Oswaldinho, grande abraço aí para você. Maísa também está aí, o Jô, depois ele vê na retransmissão. Amém, pessoal? Então vamos orar, já vai abrindo a sua Bíblia, no capítulo 1 de 1 Reis, aí que nós vamos começar aqui. Amém? Vladimir Gomes, lá da rádio, nossa, Multi FM, que saudade, grande abraço aí. Acho que é ele mesmo, né? É ele mesmo, glória a Deus. Boa noite, com muita alegria para vocês. Então já abra a sua Bíblia aí, nós vamos orar, e vamos começar em nome de Jesus, amém? Hoje eu já falei bastantão mesmo, né? Vamos lá, feche os seus olhos, encurta a sua cabeça, vamos preparar o ambiente em nome de Jesus para que a gente possa receber essa palavra, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por essa noite abençoada que o Senhor nos preparou. Nos limpa, nos purifica de todo pecado, Pai, que possamos entrar na tua presença limpos de mão, puro de coração, Pai. Quero te pedir também nesta noite, Senhor, tira todo o cansaço desse dia de trabalho, Pai, em nome de Jesus, toda apostasia, incredulidade, Pai. Tira, Pai, tudo aquilo que não provém de ti do nosso meio, Senhor. Coloca a nossa mente hoje, Senhor, nessa noite, cativa e obediência a ti, Senhor. Abre o nosso entendimento para receber essa palavra, Deus, em nome de Jesus. Usa a minha vida, a minha voz, a minha imagem, que eu diminua cada vez mais e o Senhor cresça, Pai, em nome de Jesus, Pai. E tudo que o Senhor fizer nesta noite, Deus, a honra, a glória e o louvor é teu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Bom, então, como a gente parou no 2 Samuel, né, terminou o capítulo de Samuel, nós vamos entrar na 1 Reis, aí, finalzinho da história de Davi. Né? Então, nós vimos aí Saul, reinou por 40 anos, Davi reinou por os outros 40 anos. Então, esse tempo aí deles aí foram 120 anos aí, administrados ali por Saul, né, Davi. De Davi, e começa então ali o reinado de Salomão, que também não começa muito fácil aí. Nós vamos começar a ver hoje, amém? Então, vamos lá. Hã? Se você não quiser, Bispão, porque eu vou ler muitos versículos, né, saltados, deixa o pessoal como é um livro só, não tem problema não. Bem, bom, o livro narra a história, né, dos reis de Israel e de Judá no final do reino de Davi. Como eu falei para vocês, agora nós vamos entrar no momento da história
logo depois, porque Salomão, os livros não vão muito além com ele, né? São poucos capítulos aí e sai Salomão. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos começando a primeira Reis aí, no capítulo 12, já Salomão já sai de história e entra, né, o filho dele aí, Roboão e Jeroboão, né, que é um servo dele. Então, o que acontece? A gente vai ver que a história vai começar a mudar aqui no outro rumo. Então, nós temos que prestar atenção nesses livros, por quê? É onde há a divisão das tribos. É uma coisa que eu sempre comento com vocês, e esse ano nós vamos ver bem isso. Porque vai dividir as 12 tribos. Né? 2 tribos vão ficar com um lado, né? Que vai se chamar Reino de Judá, vai ficar Benjamim e a tribo de Judá. E as outras 10 tribos vão ficar com o Reino de Israel, chamado também de Reino do Norte. Então, isso é importante vocês anotarem, Reino do Norte, Reino do Sul, e que significa Reino do Norte. Então, vamos lá. Israel, né? Chamado também de Reino de Israel, o Reino do Norte. Às vezes você vai ver as duas pronúncias, somente em estudos, e quando você vê na Bíblia, ou alguém fazendo alguma referência, Reino do Norte, Reino de Israel, são as 10 tribos. Amém? Reino do Sul, ou Reino de Judá, são as 2 tribos lá de Benjamim e de Judá. Amém? Então, esse aqui vai acontecer essa divisão dos reinos aí. E aí começa a ter rei nos dois, né? As 2 tribos, ou seja, que ficou com as 10, o reino de Israel e Judá. Vai ter um rei de cá e um de lá. Então, nós vamos ver muito isso e nós vamos poder confundir quem é o rei de cá e quem é o rei de lá. Por quê? O reino de Israel, por exemplo, não teve nenhum que foi bom. Né? Um só, que deu uma melhorzinha lá, o rei de Israel. O reino de Judá já não. Teve alguns reis que agradaram, fizeram aquilo que era reto diante do Senhor. Então, nós vamos ver aí praticamente mais de 20 reis de cada lado aí, né? Onde o reino de Judá 19, mas o reino de Israel um pouco mais aí, nós vamos ver ao longo desse ano aí, tá bom? Então, precisamos prestar atenção muito nisso aí. A autoria do livro de Reis é desconhecida, embora seja atribuída pela tradição judaica ao profeta Jeremias. Muito possivelmente, a gente sabe que o profeta Jeremias ele pegou aquele tempo da Babilônia, né? Ele avisou do que ia acontecer com a Babilônia, que a Babilônia ia tomar conta. Então, tudo isso nós vamos ver. Esses 2 reinos também vão ser dissolvidos. Né? Nós vamos ver ao longo desse ano também. Por quê? O reino de Judá, que todo mundo conhece, o exílio da Babilônia, é conhecido por todo mundo. Mas nós vamos ver também o cativeiro assírio, que é um pouco diferente e que ao longo desse ano nós vamos ver também. Né? Provavelmente a partir de março a gente já começa a ver um pouco disso, o cativeiro assírio, que termina, né, o reino de Israel. Praticamente eles jogam cada um para um canto e tudo vai mudar. Então, esse ano nós vamos ver muito disso, e a história vai acontecendo muita coisa. E cada rei é uma dificuldade, é uma situação. Nós vamos ver profetas no meio do caminho, o profeta Elias, o profeta Eliseu, então tudo isso nós vamos ver ao longo da história aí, tá bom? Então, como eu falei para vocês, Saul, Davi e Salomão, 120 anos. Segundo os estudos, seria de 1050 a 930. Então, ou seja, 930 a.C., né? Então, está decaindo aí, né? Decrescendo. Então, o que acontece? Se você pegar, por exemplo, Salomão, então, ele teria sumido em 970 a.C., amém? Capítulo 1, fala sobre a velhice de Davi aqui. Vamos ler do versículo 1 até o 4. Sendo o rei Davi já velho, entrado em dias, envolviam-no com roupas, porém não se aquecia. Porque ele já estava avançada idade, então o corpo dele não se aquecia. A gente sabe que até hoje, uma pessoa com um pouco mais de idade sente mais frio que uma pessoa mais jovem. Isso é natural. Então lhe disseram os servos: procura-se para o rei, nosso senhor, uma jovem donzela que esteja perante o rei e tenha cuidado dele, e durma com os seus braços, para que o rei, nosso senhor, se aqueça. Que era também comum pegar uma mulher lá, uma jovem donzela, para que ela pudesse esquentar o rei, né? Uma mulher virgem, porque era o rei, não era porque a mulher que entrou na presença do rei, né? Não porque ele era, só porque ele era velho, e não colocar qualquer mulher lá. Podia, né? Procuraram, pois, todos os limites de Israel, uma jovem formosa, chamaram Abisag, que é sunamita, e a trouxeram ao rei. A jovem era sobremaneira formosa, cuidava do rei e o servia, porém o rei não a possuiu. Bom, aqui, nós temos um detalhe aqui está falando de Abisag sunamita. Não é a sunamita que nós vamos ver lá com o profeta Eliseu, pessoal. Tem muito tempo para frente aí. Então, só para vocês entenderem, não tem nada a ver,
né? Quando o profeta Eliseu chega lá na casa de Sunamita, aquela mulher rica, né, de Sunem, coisa e tal, não tem nada a ver. A gente entende aqui, logicamente, que é uma mulher de Sunem, portanto, Sunamita. Tá? Lá não revela o nome da mulher. E aqui revela. É interessante, né? Porque Sunamita é tão ministrada por aí, né? Se ministra tanto sobre Sunamita e não fala o nome dela, né? Mas a gente não sabe qual que é né, o propósito de Deus. Mas aqui fala sobre o nome dessa mulher. Tá? Então, para a gente não confundir, tá aqui, está explicado. Amém? Davi tinha, nessa época, tem aproximadamente 70 anos, né? A gente sabe que ao longo do tempo foram diminuindo a quantidade. Lembra lá em Gênesis, o camarada vivia no começo, lá 900 anos, 700 anos, normal. Tanto é que Noé, né? Antes do dilúvio já tinha 500 anos, só para vocês terem ideia. Então, por aí vocês verem que naquela época se vivia muito. Depois teve aquela confusão das línguas e coisa e tal. O povo estava desagradando demais ao Senhor e o Senhor diminuiu o tempo de vida para 120. E a gente viu aí José, viveu mais ou menos nessa faixa, Jacó e coisa e tal, nós vimos todo esse povo mesmo. Aqui já Deus já diminuiu bem, né? Mas Davi até por conta de guerra, né? Davi tinha aproximadamente 70 anos quando morreu, segundo Samuel, aparece lá no versículo 5, no capítulo 5, versículo 4, né? Fala isso. Portanto, da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. E aí ele reinou, então, por 40 anos, até completar 70 anos. E, obviamente, ao longo desses 40 anos, envolvido na guerra, né, levaram todo o vigor de Davi. Então, a gente sabe que Davi foi um homem de guerra, tanto que não foi permitido para ele construir o templo, porque as mãos estavam sujas de sangue. Salomão, que vai construir, nós vamos ver a construção aqui, uma obra fantástica, que a gente viu lá, né, na lei, né, o Senhor dando lá para Moisés e os levitas lá toda a estrutura do tabernáculo. Você imagina Salomão construindo isso numa dimensão muito maior do que era feito numa tenda. Então, por aí vocês vão ver o que vai ser isso aí. E ao longo dessas guerras todas, o rigor de Davi foi levado embora, né, gente? 40 anos o camarada lutando aí, não foi fácil, né? Aliás, mais de 40 como rei, né? Fora antes, ali, quando ele conheceu Saul, né? Veja que quando Samuel ungiu ele devia ter, sei lá, seus 15, 16 anos, estava lá pegando as ovelhas e trouxeram ele era o mais jovem da família. Então você vê que ele é um homem de guerra já há muito tempo, tanto que quando ele vai enfrentar Golias, todo mundo zomba dele, né? Então, esse já vê que ele começou a guerra muito cedo. Adonias usurpa o trono. Vamos ler o versículo 5 aí, né? O título eu falei para vocês é Adonias usurpa o trono. Então, Adonias, filho de Agite, que é o nome da mulher, tá? Se exaltou e disse: Eu reinarei, providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que correram adiante dele. O que ele fez aqui? Esse camarada aqui é filho de Davi. E ele fez? Ele juntou todos os 50 homens lá e falou: vou assumir o trono, meu pai já está velho, vai morrer, eu vou assumir o trono aqui. Então, aqui, por isso que o título está de que ele vai usurpar. Talvez na sua Bíblia esteja outro nome, mas realmente está com usurpar, que ele vai usurpar o trono. Por quê? Porque ele também sabia que existia uma promessa que Davi tinha feito para Betseba de que Salomão iria assumir, até por orientação do Senhor e tudo mais. Né? Então, Adonias era o quarto filho de Davi. Amon e Absalão, estão lembrados que eles morreram? Estão lembrados? Absalão, inclusive, matou, né, o Amon, por quê? Porque ele tinha dormido com a irmã e coisa e tal, aquele incesto que foi praticado. Então a gente vê aqui que Amon e Absalão já tinham morrido. E aqui, esse camarada, então, o filho mais velho, né, e logo na sequência aqui, pela morte desses outros dois, Adonias seria o filho próximo para assumir o trono. Teria talvez um outro filho, a Bíblia não relata, né? Que teria um segundo filho, aparentemente teria morrido muito jovem, mas a Bíblia não relata, né? O primeiro e o terceiro filho já estavam mortos, então tinha morrido. Então, em Gileade, o segundo filho dele. Então, provavelmente Adonias quis assumir o trono por conta disso. Adonias, filho mais velho, vivo, sabendo da intenção de Davi de coroar Salomão, pretende usurpar o trono e prepara uma festa, porém evitou convidar aqueles que eram mais próximos de Davi, né? Aqueles que Salomão tinha escolhido ou que eram adeptos ou favoráveis a Salomão. Então ele falou: não vou convidar aqueles que estão comigo, que queria usurpar, não ia convidar aqueles que admiravam Salomão ou que teria ele como um novo rei. Então ele não chamou nem o profeta Natã, nem Benaias e nem os valentes de Davi.
Veja que ele separou uma pequena cúpula lá para tentar usurpar o trono, mas não conseguiu levar o profeta Natan, aquele profeta que advertiu, inclusive, Davi, porque Davi pecou, tá lembrado? Que ele chama Davi, conta uma historinha para Davi, e aí Davi fica todo nervoso. Eu falei, pois é, vocês, camarada, que fez toda essa sacanagem aí. E aí, então, é um profeta que, embora ele chamou a atenção de Davi, mas era muito amigo de Davi. Então, estava ali e era um profeta próximo. E é o que acontece, não aceitaria essa situação de usurpar o trono. Então, ele não foi convidado para essa festividade aí. Como importantes aliados para apoiar sua coroação, ele procurou Joabe, o comandante, e Abiatar, o sacerdote. Joabe era comandante de Davi. Para lembrar dele, além de ser sobrinho também de Davi, foi chamado para essa coroação. Então ele chamou 2 camaradas aqui que não estavam apoiando muito a Salomão e foram embora lá e foram para essa coroação ou suposta coroação. Zadok, que era um sacerdote, era da linhagem de Eleazar. Estão lembrados lá? Que vem lá atrás lá dos sacerdotes, de Arão e tal. Benaia servia como chefe da guarda do rei. Era considerado um dos homens mais poderosos de Davi. O profeta Natan era o confidente de Davi e conselheiro espiritual. Por esses motivos, não foram convidados. E aí, eu falei para vocês, algum deles aí, Joabe tinha feito muita coisa por Davi, mas também Joabe, em muitos momentos, Joabe não obedeceu Davi. A gente sabe que ele matou, inclusive, generais aí que Davi não tinha ordenado que matasse. Ele foi e matou. E matou também, parentes de Davi aí, porque ele sentiu que tinha que fazer justiça e coisa e tal. Aliás, ele matou Absalão, né? Só por aí você já imagina. Então, Natan e Betseba advogam a causa de Salomão. É o próximo título aí, vamos ler do versículo 11 até o 14. Então disse Natan a Betseba, mãe de Salomão: não ouvistes que Adonias, filho de Agite, reina e que o nosso senhor Davi não sabe? Vem, pois, e permite que eu te dê um conselho, para que salve a tua vida e a de Salomão, teu filho. Vai, apressa-te ao rei. Davi diz-lhe: não jurasses, ó rei, senhor meu, a tua serva dizendo: teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Eis que, estando tu ainda a falar com o rei, eu também entrarei depois de ti e confirmarei as tuas palavras. Aqui, traduzindo em miúdos, que Natan fala para ela: olha, prepara, porque se o camarada assumir, vocês vão morrer. Com certeza vai estar vocês no meio do caminho. Vai lá, porque existe uma promessa que Davi fez, Davi sabe o que ele fez para você, e eu vou entrar, quando você estiver contando a história, eu entro lá e também confirmo. Naquela época, primeiro, ele estava na presença do rei, não era qualquer pessoa que poderia entrar. Mas ela era a mulher dele, e além de ser mãe de Salomão, que era o futuro rei, segundo aquilo que o próprio Davi tinha declarado. Então, o que Natan fala? Eu conselho para ela ir até lá. E ele fala: quando você estiver contando a história, eu vou chegar lá e confirmo essa história. Se Adonias se tornasse rei, ela e Salomão poderiam ser exilados ou até mesmo mortos, e Salomão perderia de vez o trono. Então, Natan sabia de tudo isso. Natan sabia a respeito do juramento solene do rei a Betseba, mas estava preocupado com a possibilidade de Davi falhar em agir rapidamente contra a tentativa de Adonias de usurpar a coroa. Então, ele sabia que o filho era o filho mais velho, talvez ele para não afrontar. A gente sabe que quando Amon cometeu aquele pecado, Davi foi omisso, também não falou muita coisa, não gostou, mas não tomou uma atitude mais severa. Então, preocupado com tudo isso também, Natan vai lá e dá uma ordem, Betseba, então, contou a Davi, e ele logo entrou, e logo na sequência entrou, ela foi lá e contou toda a história conforme Natan tinha falado para ela. E logo que ela estava contando a história, o profeta Natan entra lá e confirma tudo, falando a mesma coisa. E o fato dele informar que Abiatar estava apoiando Adonias, que era o sacerdote, e que Zadok, Benaia e Salomão sequer tinham sido convidados para o sacrifício, que aclamava Adonias como rei, ajudou Davi a enxergar melhor a situação. Então, por aí já Davi entendeu que estava preparando uma cilada. Porque se o filho dele está tentando usurpar o trono, convoca uma coroação e não chama os principais heróis de Davi, os cabeças para Davi, as pessoas mais importantes para Davi, conselheiro, o sacerdote, conselheiro general, não chamou nenhum desses aí, porque coisa boa não vem por aí. Então isso ajudou também
a Davi entender que era hora de tomar uma atitude aí. Então vamos ler o versículo 27. Foi isto feito da parte do rei meu senhor, e não fizesse saber a teu servo que te assentará no teu trono depois de ti. Então a pergunta, né, de Natan foi tática aqui. Davi teria que agir logo, fazer valer a autoridade dele como rei vigente, embora ele tivesse relutante, né, para não se opor ao seu filho, rebelde, né, que estava, um juramento em nome do Senhor era a mais forte garantia de um israelita fiel poderia dar e cumprir a palavra empenhada, né? Então, aqui o profeta Natan faz uma pergunta fatídica, porque sabia que, uma vez que ele fez um juramento diante do Senhor, se o cara é um hebreu, realmente um cara que ouve ao Senhor, que obedece, ele ia cumprir a palavra dele. Então, o profeta Natan aqui foi muito esperto, fez a pergunta fatídica, não deixando muita resposta para Davi. Você jurou ou não jurou? Se você jurou, tem que cumprir. Né? Então, o que acontece? Davi não teve muita chance aí. Então, Davi faz o quê? Chama Betseba e jurou fazer o que havia jurado ao Senhor fazer, e assim ela se inclinou diante do rei. Então, o que ele fez? Falou, realmente, aqui que eu prometi que eu jurei diante do Senhor que ia fazer, e comentei com você, então realmente eu vou fazer. Ela se inclinou ao rei, com reverência e coisa e tal. E aí começa o segundo processo aí. Salomão é constituído rei, título da minha Bíblia. Davi convocou líderes sacerdotais de Israel que não tinham tomado partido na conspiração de Adonias, para prestarem apoio na coroação de Salomão, que seria oficialmente reconhecido como sucessor de Davi. Então, ele chamou todo mundo que não apoiou Adonias, vem aqui, vamos coroar o rei Salomão. Amém? Davi o fez descer a Gion, né, porque era uma fonte de água, né, uma fonte de garantia, né, de abastecimento de Jerusalém, era um ponto importante lá. Ficava no vale de Cedron, esse lugar, por isso que a Bíblia relata, né, ao leste da cidade. Por um fosso nesta fonte, inclusive, que abastecia a fortaleza dos Jebuseus, que era a terra de Jerusalém antes, era dos Jebuseus, Joabe ajudou a Davi a conquistar o Monte Sião e edificar Jerusalém. Então, era um ponto importante, tinha toda uma história, e lá na frente tem mais histórias sobre isso, né? Esta fonte mais tarde foi usada pelo rei Ezequias, que nós vamos ver aí nesse ano, onde construiu o famoso aqueduto que abasteceu o reservatório de Siloé durante a ameaça da invasão dos assírios. Então, olha que quando os assírios tentaram invadir lá, ele tinha canalizado a água, estava entrando água lá dentro e ele estava. Porque o que eles faziam quando iam fazer qualquer investida naquela época? Eles sitiavam a cidade. Então, eles colocavam, não deixavam entrar e nem sair ninguém, ou seja, o camarada ia morrer de fome lá, ou então ele tinha que sair e aí ia para perto com uma grande disputa. Então, era uma das coisas que se fazia naquela época, sitiava a cidade. Lembra lá, Jericó não ficou sitiada, teoricamente, por Josué e seus homens? Eles ficaram lá de fora, e quando ele dava a volta, o pessoal sem entender nada lá dentro, né? Só que lá, diferentemente, não ficaram muito tempo, né? Só deram as voltas lá e tinha o que acontecer. Amém? Então, nós vamos ver tudo isso lá na frente com o rei Ezequias, lá em 701 a.C. E nós vamos ver em 2 Reis, lá no capítulo 20, mais ou menos, tá bom? Versículo 34 e 36 aí, vamos lá. Zadok, o sacerdote, com Natan, o profeta, ali ungirão o rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão, subireis após ele, e virá e se assentará no meu trono, pois é quem reinará em meu lugar. Porque ordenei, seja ele príncipe sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: amém. Assim diga o Senhor, Deus do rei e meu Senhor. Então ali eles já começam a pronunciar. E aqui fala sobre Israel e Judá, por quê também? Tá? Só para vocês entenderem, ele não tinha divisão das tribos ainda. Mas quando foi para Davi assumir, teve briga lá com os filhos de Saul. E Davi ficou ali, né? Tanto é que ele reinou 7 anos sobre Hebron e 33 anos sobre todo Israel. Então, por isso aqui, às vezes, você vai ver algumas menções por referente a Judá e todo Israel. Tá bom? Só para ficar claro aí para vocês, mas aqui não tinha ainda divisão das tribos. Evidentemente, né? Eram 2 tribos aí, Judá e Benjamim, 2 tribos próximas aí, tanto quando houve a separação, eles ficaram juntos ali.
Assim eles desceram para cumprir o que Davi ordenara, os planos para a proclamação pública do novo rei. Com a sanção de Davi, a bênção sacerdotal tinha o objetivo de levar as pessoas da cidade a saberem que Salomão seria o próximo rei. Então aqui não era um negócio solene, não era um negócio totalmente oficial, mas uma vez que foi feito com os sacerdotes, todos sabiam que aquilo estava vigorando a partir de agora. Então, ficava público e notório para todo mundo. Amém? A unção de Salomão pelo sacerdote Sadoc era um procedimento normal para a unção ininterrupta ao trono. A sucessão, né? Ininterrupta ao trono. Então, ele já estava mostrando que era um sucessor que vinha da linha de Davi e que ia ficar até o camarada morrer também. Quando havia sucessão no trono, a unção do novo rei era realizada por um profeta. A unção anunciava que o ungido agora era filho adotivo do Deus vivo, ou seja, vai ser governado por Deus, Deus vai dar toda a direção, coisa e tal. Eles sabiam que lá atrás eles não queriam, né, o governo de Deus, né, não queriam a teocracia, queriam a democracia, melhor dizendo, né? E aí saíram do governo de Deus para ter o governo do povo, ou seja, ter um rei lá para fazer tudo isso. Só que esse povo vai viver, Deus já tinha alertado que eles iam passar, que eles queriam o rei, que ia dar o rei, que lá na frente eles iam sair do rei, né? A realidade é essa. Adonias e seus adeptos alarmam-se. Vamos ver aí, versículo 41 e 43. Ao 43. Adonias e todos os convidados que com ele estavam, ouviram. Adonias, vamos lá. O outro irmão de Salomão tinha ido lá fazer uma festinha lá para tentar coroar, né? Então, olha aí, ele ficou sabendo o que estava acontecendo lá com Salomão. Adonias e todos os seus convidados que estavam com ele lá, ouviram quando acabavam de comer. Também Joabe ouviu o sonido das trombetas e disse: que significa esse ruído na cidade alvoroçada? Estando ele ainda a falar, eis que vem Jonathan, filho de Abiatar, o sacerdote, e disse a Adonias: entra, porque és homem valente e trazes boas novas. Respondeu Jonathan e disse a Adonias: pelo contrário, nosso senhor, o rei Davi constituiu o rei Salomão. Ele falou: manda o cara entrar para trazer boas novas, não para você, pelo menos, né? Porque o rei Davi coroou Salomão como rei. Então aqui estava acabando os planos frustrados de Adonias, né? Por mais que ele quisesse fazer qualquer coisa, ele enfrentar agora todo o exército, né? Primeiro o ruído e depois a notícia que Salomão havia sido ungido rei em Gibeon. Rapidamente alcançaram, então, os ouvidos de Adonias. Isso levou à completa desmoralização dos conspiradores que o apoiavam. Né? Todo mundo estava apoiando ali, perderam completamente sentido. Né? Estremeceram-se todos os convidados de Adonias, que ficaram com medo, e por uma razão única, né? Pois seriam considerados traidores do Estado e seriam sumariamente punidos. Então, ali, automaticamente, todo mundo falou: mas a partir de agora, você vai sozinho aí, eu vou adorar o rei que está lá, que foi o que está vindo ungido, ponto, acabou. Né? Vamos ler aí. Próximo capítulo, próximo título aparece com Adonias pede indulto. Logicamente, depois de tudo que aconteceu, o camarada vai fazer um pedir indulto, senão você é consumido. Você é considerado um traidor, né? Mesmo sendo filho de Davi. Vamos ler aí do 50 a 53. Porém, Adonias, temendo a Salomão, levantou-se, foi e pegou nas pontas do altar. Foi dito a Salomão: eis que Adonias tem medo de ti, porque pega na ponta do altar, dizendo: jure-me hoje, ó rei Salomão, que não matará a teu servo a espada. Veja que eles eram irmãos, mas aqui se trata com autoridade, né? Não vai matar teu servo, né? Respondeu Salomão: se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra. Porém, se achar nele maldade, morrerá. Enviou o rei Salomão mensageiros e o fizeram descer do altar. Então veio ele e se prostrou perante o rei Salomão e lhe disse: e Salomão disse: vai para a tua casa. Né? O pedido de Adonias aqui tem um pouquinho de informação a mais aí. O pedido de Adonias por misericórdia nas pontas do altar, sujas de sangue, era para manter a tradição do altar como um asilo de refúgio para aqueles que haviam cometido crime sem intenção. Então ele usou aqui de uma manobra que os advogados hoje usam aí no mundo para fazer algumas, beneficiar um, prejudicar outro. Ele buscou um adendo lá na lei que aparece lá em Levítico capítulo 4. E aí o que ele fez? Ele buscou lá, o camarada colocava a mão lá, pedia refúgio, e ia se apurar se o camarada tinha feito ou não, lembram?
E aí o cara poderia até ficar na cidade de refúgio por um tempo, até o profeta morrer, e tudo que eu ministrei já a vocês aí. Amém? Então ele usou dessa artimanha, tanto que Salomão mandou um mensageiro lá e falou, pode falar para mim, se ele não fizer mal, ele vai para a casa dele e fica uma bênção. Amém? Embora Davi ainda estivesse vivo, a coroação ainda não tivesse ocorrido, a comemoração pública durante essa cerimônia de unção profética em Gion, era basicamente a mesma coisa que declarar ele sobre o reino de Israel. Então, mesmo que não fosse feito toda a formalidade que exigia, a parte espiritual tinha sido feita e era mais importante naquela época. Amém? Capítulo 2 aí, vamos lá. Capítulo 2. Davi dá instrução a Salomão e morre. Então aqui a gente vai ver que acaba realmente a história com Salomão aí. Vamos ler do versículo 1 até o 4 aí. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Guarda os preceitos do Senhor, meu Deus, para andares os seus caminhos, para guardar os seus estatutos, os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo que fizeres, e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou a mim, dizendo: se teus filhos guardarem o teu caminho para andares perante a minha face, fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono em Israel. Então aqui, veja que Davi está chamando Salomão e deixando claro para ele: olha, só peço para você que seja forte e corajoso, que nem falou para Josué, só guarda a lei, guarda os estatutos, porque o Senhor deixou bem claro: se você guardar o estatuto, for fiel de todo o coração, fizer tudo bonitinho, não vai faltar filho meu, ou seja, a minha herança no trono. O Senhor está deixando garantido aqui. Então, quer dizer, toda a linhagem de Davi continuaria no trono, aí como a gente sabe o que vai acontecer. Amém? Então, o que acontece? Um juramento importante foi feito aqui. Salomão está dando as últimas informações, Davi está dando as últimas informações para Salomão, preocupado, não queria reinar, porque Salomão não era de avançada idade, a gente sabe muito bem. Davi estava seguindo o precedente espiritual e também um costume do Antigo Oriente Médio, passando as instruções para o seu filho. Era um costume naquela época, Você imagina, se hoje a gente ainda fala para o filho, tudo que tem que fazer, não fez diferente. Olha, o que a gente faz com os nossos filhos? Ensina um bom caminho? Davi estava ensinando um bom caminho para ele, dando a receita do bolo que funcionou com ele. Olha, a minha receita para me chegar até agora, e você está vendo tudo que você está assumindo aí, que eu estou deixando, exatamente, fui fiel ao Senhor, quando errei, me arrependi. Deve ter contado toda a história aí para Salomão. A ordem de Davi para Salomão era remanescente às palavras de Moisés para com os israelitas, que nós vimos lá em Deuteronômio. Aliás, o livro de Deuteronômio, a gente vê muito Moisés repetindo toda a lei, repetindo o que o povo tinha que fazer. Era uma nova geração que estava chegando, e aqui era exatamente isso. Davi estava fazendo a mesma coisa, o filho dele era a nova geração que assumiu o trono. Então ele precisava reforçar, falar, não é repetitivo. É importante, A gente não é repetitivo com o filho da gente porque é importante, Deus da mesma forma repete porque nós precisamos compreender, E aí fala aqui também da admoestação, como o Senhor falou com Josué, lá para ele ser forte e corajoso, meditar na lei de noite, é exatamente o que Davi está fazendo aqui com Salomão. Amém? O conselho de despedida de Davi sinalizou ainda algumas outras coisas, alguns problemas que ainda não tinham sido resolvidos. Então, ele foi dando agora, vou dar a instrução daquilo que ficou pendente e que não foi resolvido, pelo menos não na minha época também, e aí ficou aí praticamente para Salomão resolver. Um dizia a respeito a Joabe, que, como eu falei para vocês, Joabe matou Absalão, Joabe matou generais, matou gente importante. E Davi vai mostrar para Salomão: olha, nada aconteceu com ele até agora, não pagou esse preço por nada, Enfim, o destemido e forte Joabe havia matado 2 chefes do exército de Israel, que a gente viu lá em 2 Samuel, E também matou Absalão, o filho de Davi. Então veja que ele tinha matado generais importantes, era um grande guerreiro, Joabe indiscutivelmente, mas matou 2 generais, Se eu não me engano, o nome dele agora, eu acho que é Abner, que era o general de Saul, Inclusive matou uma das mortes, ele matou por traição. Chegou perto do cara, fez um gesto, o cara achou que era uma coisa, ele enfiou
faca no cara, então o cara era punk, viu? E Joabe ainda não havia sido, Joabe ainda havia se unido a uma conspiração mal sucedida agora com Adonias. Então, quer dizer, tudo aquilo que ele já tinha feito, e agora ele saiu com os 50 camaradas que foram com Adonias ali. Então, essa era a conta de Joabe, que Joabe não tinha pago ainda. Que Davi, em outras palavras, estava dizendo aí para Salomão. Outro problema dizia respeito de Simei, que tinha tratado o rei vergonhosamente em uma ocasião anterior, lá em 2 Samuel. Quando ele começa a falar um monte de coisa do rei, e coisa e tal, e depois Davi acaba perdoando ele e promete que não iria matar ele, mas agora Davi não podia matar, mas Salomão podia, né? Olha só como é que é a história, né? Que eu ministrei isso para vocês. Lá na frente nós vamos ver uma situação com Simei. Davi não matou ele, prometeu, coisa e tal, mas agora Salomão pode matar ele, vamos lá. Tanto Joabe como Simei tinham vivido um longo tempo sem a devida paga pelos seus atos perversos. Então Simei tinha sido perverso também e não pagou nada, porque lá o camarada fazia coisa errada, ele era punido imediatamente. Mas esses dois indiretamente ficaram impunes, né? Porque tinha determinadas coisas que protegiam eles de não serem punidos, na época de Davi. O velho rei sabia que esses homens provavelmente continuariam a ser problema para Salomão, da mesma forma que eles haviam sido para ele, né? Embora matou, fez, aconteceu. Foi um problema gerado para Davi. Davi também incluiu a orientação de beneficência para o caso de Barzilai, que foi um grande amigo de Davi, que ajudou ele, uma das horas que ele mais precisou, apoiou ele durante todo o período associado à rebelião de Absalão. E Davi, para fugir do filho, teve que se esconder e tal, e Barzilai ajudou muito a Davi. Então, Davi aqui deixa pedindo para o filho, para que o filho cuide de Barzilai. Então, ele deveria comer na mesa do rei, e o que trazia consigo honra, e também que seria sustentado ele e a sua família pelo rei perpetuamente. Então, estava deixando uma honra muito grande, O cara comer na mesa do rei lá já era uma honra. Ser sustentado ainda perpetuamente, fala sério, Vamos ler o versículo 10 a 12 aí. Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Foi o tempo de Davi, reinou sobre Israel 40 anos. 7 anos em Hebron, lembra que eu falei para vocês? E Jerusalém, 33. Amém? Salomão assentou-se no trono e Davi, seu pai, em seu reino, se fortificou sobremaneira. Aqui acaba a história de Davi. Davi aqui descansou, realmente fez o que fez, reinou ali, como eu disse aí, um tempo em Hebron e depois um restante de Jerusalém sobre Israel. Depois a Bíblia relata sobre a morte de Adonias aí. Vamos ler do versículo 13 até o 18. Então veio Adonias, filho de Agite, até Betseba. Lembram que ele é irmão de Salomão, ele vai até Betseba, que é a mãe de Salomão. Alguma coisa ele queria, presta atenção. Disse ela, é de paz a tua vinda? E ele respondeu, é de paz, não tem uma boa, não tem problema nenhum, não. E acrescentou, uma palavra tenho que te dizer. E ela disse, fale. Disse, pois ele, bem sabes, o reino era meu, e todo Israel esperava que eu reinasse, ainda que o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque do Senhor ele o recebeu. Olha o que ele está falando. Falando para Betseba que o reino era dele, que ela sabia disso, pelo fato de ele ser o filho mais velho, mas que o Senhor tinha dado para Salomão. Então, deixa eu dar uma historinha lá para ela, Agora um só pedido te faço, não me rejeites. E ela disse, fala. E ele disse, peço-te que fales com o rei Salomão, pois não te recusará, que me dê por mulher a Abisaque, a sunamita. Respondeu Betseba, bem, eu falarei por ti ao rei. Olha só, ele foi até lá, o Betseba, essa historinha, sem pé sem cabeça, contando essa história toda, para Betseba mudar o quê? O rei não era ele, mas Betseba recebeu ele e contou essa história e falou que ele queria Abisaque, aquela jovem donzela que tinham buscado para aquecer o corpo de Davi, sunamita, estão lembrados? Pois bem. Adonias fez Betseba acreditar que o seu pedido por Abisaque era simplesmente uma compensação por não ter recebido a coroa que todos esperavam que fosse dele ou que fosse dado para ele, Porém, o pedido de Adonias
continha várias implicações. Primeira, tomar um membro do harém do rei, normalmente, seria interpretado como uma solicitação pelo trono, e avisar que havia cuidado de Davi na sua velhice. Então aqui já ficou claro que a intenção dele era outra. Era como se ele estivesse dizendo, estou usurpando o rei. Pô, não podia mexer com as concubinas. Tanto que uma das afrontas que Absalão fez contra o pai Davi foi uma tenda lá no meio, né, mal orientado lá, botou uma tenda lá no meio da frente do palácio, para que todo mundo visse ele com as concubinas de Davi. Isso, se não fosse filho, ele teria morrido na hora, também teve que fugir, coisa e tal. Olha a situação. Betseba, então, foi ter com o rei para lhe pedir o que Adonias lhe havia solicitado. Salomão não apenas entendeu o plano de Adonias, mas reconheceu Joabe e Abiatar como seus companheiros conspiradores, e assim os três foram tratados com severidade. Ele já viu que o plano não era só de Adonias não tinha, muito provavelmente, a Bíblia não relata, mas ele não tinha essa esperteza toda. Então, Joabe era um cara astuto. Tanto que em situações lá, ele chama uma mulher, conta uma história para a mulher contar para Davi acreditar nessa história, e logo depois, no final da Bíblia, ele tinha a mão dele no meio desse negócio. Era um cara astuto, muito inteligente, estrategista aí, né? Então aqui, Salomão não ficou enganado, percebeu, lógico, que tinha dele desses dois camaradas aí. As ações de Salomão, então, foram, embora severas, foram o que ele acreditava ser um meio pelo qual seria capaz de manter a fé com Deus, e que o tinha levantado como rei. Assim enviou Benaia, ao qual remeteu contra Adonias, que morreu. Então Benaia vai ter lá, que era o general dele agora, arremeteu contra Adonias lá, e Adonias, morreu. Expulsa o sacerdote Abiatar, que é outro conspirador. Vamos lá, cada um está recebendo o seu aqui, versículo 26 e 27, vamos lá. Abiatar, o sacerdote, disse o rei: vai para Anatote, para teus campos, porque és um homem indigno de morte. Porém, não te matarei hoje, porque levastes a arca do Senhor Deus adiante de meu pai, e porque te afligiste contra todas as aflições de meu pai. Expulsou, pois, Salomão Abiatar, para que não mais fosse sacerdote do Senhor, cumprindo assim a palavra que o Senhor dissera sobre a casa de Eli um dia em Siló. Lembram que o profeta Eli e os filhos dele se comiam lá, né, pegaram tudo aquilo que estava sendo preparado para entregar oferta e colocar o seu Senhor? Vão lembrar dessa passagem? Eles iam lá, espetavam lá, pegavam a parte que não era deles, que era do Senhor, com receio de não chegar a parte deles, ou a melhor parte. Ia lá, escolhia o que queria, faz outras coisas que esses dois rapazes faziam, né? Então, Hófini e Finéias, tá lembrado? E aí o que acontece? Eles aprontaram coisa e tal. E por conta disso, e por conta do profeta Eli não tomar atitude nenhuma, né? O profeta Eli teve uma morte difícil lá, caiu por trás, bateu a cabeça e morreu, né? O que acontece? Não tomou atitude, não sabia o que os filhos faziam, falou com os filhos, mas não tomou atitude nenhuma. E aí o Senhor também deixou muito claro que a partir dali eles não fariam mais parte do sacerdócio do Senhor. Tanto que se cumpriu aqui, está vendo que o camarada foi expulso, cumprindo a palavra que o Senhor tinha dito lá atrás. Amém? Então os descendentes dele foram removidos do serviço do Senhor. Só para vocês quiserem ver, está lá em 1 Samuel capítulo 2, falando sobre isso. Tá bom? A morte de Joabe, vamos lá, para a gente finalizar aí. Vamos ler do versículo 28 até o 31. Chegando essa notícia a Joabe, porque Joabe se tinha desviado seguindo a Adonias, ainda se não desviara segundo a Absalão, fugiu ele para o tabernáculo do Senhor e pegou nas pontas do altar. O que ele foi fazer? A mesma coisa que Adonias fez lá, foi lá pegar na ponta do altar para pedir clemência, coisa e tal, né? Mostrar que ele queria alguma coisa a mais aí. Foi dito ao rei Salomão que Joabe havia fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que estava junto ao altar. E enviou, pois, Salomão a Benaia, filho de Joiada, dizendo: vai e arremete contra ele. Aí Salomão falou: aqui não, violão. Vai lá, Benaia. Do jeito que você matou o Adonias, vai lá e mata esse camarada também. Foi Benaia ao tabernáculo do Senhor e disse a Joabe: assim diz o rei, sai daí. E ele respondeu: não morrerei aqui. Benaia tornou com a resposta ao rei, dizendo: assim falou Joabe, e assim me respondeu. Disse-lhe o rei: faze como ele te disse, arremete contra ele e sepulta-o para que tires de mim e da casa de meu pai a culpa do sangue que Joabe sem causa derramou. Então, o que acontece?
Aqui por que sem causa? Porque ele matou pessoas que Davi não tinha mandado matar. Então ele falou, vai lá, Benaz, volta lá e mata o camarada, que agora ele vai pagar pelo preço do sangue que ele derramou e que Davi, meu pai, não tinha ordenado. Resumindo, era isso. Por Joabe ser um assassino, ele não poderia clamar por essa proteção, porque era sabido, não tinha dúvida sobre o que ele tinha feito. Lembra que lá o camarada podia ir para a cidade de refúgio, ter que se analisar. Se o cara tivesse errado, né, ou a outra pessoa lá, o vingador, para chamar, ia lá e matava o cara. Né? Pagava, não é que era mal por mal, mas ali o cara lá e vingava a morte do ente querido. Só que nesse caso, não, ele era um assassino declarado, todo mundo sabia, então não tinha novidade nenhuma, ele não podia clamar por essa lei. Ele até tentou, mas não podia, né? Então o que acontece? Tocando nas pontas do altar para ele não dava, como fez Adonias, filho de Davi. Por essa razão, ele não pôde escapar da execução que ele morreu. A paga das atitudes perversas de Joabe trouxeram à tona a razão de sua execução, para remover o sangue inocente da cabeça de Davi e de sua casa, e que caia sobre a cabeça de Joabe. Então ali estava eliminando Davi, tipo assim, estou cumprindo meu papel, sobrevivi, não vai cobrar esse sangue não, o que ele fez errado, vai cair sobre a casa dele, né? Davi, na realidade de Salomão, estava concluindo o pedido do pai. Benaia subiu e matou Joabe, e Salomão então decisivamente apontou seus 2 leais para as posições devidas. Benaia se tornou então capitão do exército do lugar de Joabe, que era então capitão do exército, ele era um cara importante aí, né? E Zadok, o sumo sacerdote, descendente de Eleazar, filho de Arão, né, no lugar de Abiatar, que já tinha sido expulso. Amém? Agora vamos ver o último camarada que Davi tinha falado, que era Simei. É rapidinho, nós já terminamos aqui. Vamos ler do versículo 36 a 37. Ele tinha falado um monte de coisa, de Davi e tal, e Davi falou dele também para Salomão. Olha o que acontece. Vamos ler do versículo 36 e 37. Depois mandou o rei chamar a Simei e lhe disse: edifica-te uma casa em Jerusalém e habita aí. E daí não saias nem para uma parte, nem para outra. Porque há de ser que no dia em que saíres e passares do ribeiro de Cedron, fica sabendo que será morto. E o teu sangue cairá então sobre a tua cabeça. Bom, tipo assim, a responsabilidade é sua. Lembra que fala sobre a atalaia? Se você avisar e o cara não abaixar a cabeça, tá vendo as frases, como a gente vai entender a história? Você já deve ter ouvido várias vezes isso. Qual a função da atalaia? Se ele avisar e o camarada não abaixar, o sangue é cobrado dele. Agora, se você não avisar, vai cobrar de você. Aqui que está dizendo, vai cair isso na cabeça dele. Está avisado. Se você sair das terras de Jerusalém, você vai morrer. Então você não pode dizer que você não tem avisado. Pois bem. A princípio, Salomão colocou então Simei sobre uma extensa prisão domiciliar. Mas era uma extensa prisão domiciliar, não estava tão ruim, né? O cara estava preso numa cela, né? Em vez de executar imediatamente, né, por ter tratado Davi de forma vergonhosa, porém Simei achou que tinha que perseguir 2 escravos que haviam fugido. Pegou 2 escravos da propriedade dele lá e fugiram. Quer dizer, aquilo que Salomão não fez, Deus tratou na justiça. Às vezes a gente fala assim, eu quero tanto justiça, deixa na mão do Senhor, que o Senhor sabe a hora certa que eu vou fazer. O que aconteceu? 2 escravos deles fugiram da propriedade, ele achou de seguir os camaradas. Só que ele tinha uma ordem expressa que ele não podia sair de lá. Lembra? Acabei de ler para vocês. O que acontece? Essa desobediência levou à morte. Ele abertamente violou os termos de acordo com Salomão, que ainda chamou para saber por que da desobediência. E Benaia arremeteu a Simei e ele morreu. Então, cara, uma oportunidade dessa, para um cara que merecia a morte, o cara ainda consegue fazer uma dessa, não fala sério. Executando Joabe e Simei, removendo Abiatar, Salomão cumpriu as ordens de Davi, dadas a ele, e também resolveu o problema de ter um sumo sacerdote hostil, que era o caso de Abiatar. Então, aqui, basicamente, Salomão estava cumprindo o pedido do pai, as últimas declarações que o pai tinha deixado. Amém? Então, tá aí, eu terminei o horário. Glória a Deus. Então, hoje nós vimos aí, deu para a gente ver um capítulo 1º, 2º, porque eu voltei um pouquinho, contei um pouco mais da história. Esses primeiros dias eu vou contar um pouco mais, para que você vai se familiarizando com as coisas que vão acontecer. A divisão de reinos, que agora praticamente a história de Davi, a história passada acabou. Agora é Salomão, nós vamos até o capítulo 2, Salomão construindo o templo. O que acontece? Na época de Salomão, não vai ter guerra. Né? Não tem guerra no tempo de Salomão.
né? Um tempo onde ele vai estar praticamente, primeiro, financeiramente muito bem, muito rico, ele vai construir, se preocupar em construir o templo. Tanto que vai demorar 7 anos para concluir o templo, só para vocês terem ideia da grandiosidade dessa obra. Então agora ele vai ficar nessa, vai construir o templo, né? A fama dele vai correr todos os países, falando sobre quem era Salomão. Então, essa parte nós vamos focar, porque depois, no capítulo 12, aí é onde dá uma reviravolta um pouco maior ainda. Amém? Glória a Deus, pessoal. Então vamos orar em nome de Jesus, agradecendo a Deus por essa palavra maravilhosa que nós recebemos hoje, esse estudo maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te louvar, te glorificar, Senhor, por essa palavra que nos foi ministrada hoje, nesse estudo maravilhoso que o Senhor nos deu, Pai. Quero te pedir, Senhor, abre o nosso entendimento, que possamos compartilhar essa palavra hoje que nós aprendemos, Pai, em nome de Jesus, com os nossos irmãos, Pai. Quero te pedir também, Senhor, visita poderosamente a cada um que assistiu online, que estava na transmissão ao vivo, Pai. Aqueles que vão ver na retransmissão também, Pai, em nome de Jesus. Toca, cura, liberta, restaura e aviva o teu povo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu, como servo e ministro do Senhor, profetizo, Pai, uma noite de milagres, uma noite extraordinária, Pai. Eu envio vocês debaixo do poder, unção e autoridade, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Então, nós vamos aí capítulo 1 e 2, nós vamos aí no ritmo, não vamos acelerar com isso para vocês, só para a gente poder aprender com calma aí, legal? Foram 2 capítulos. Quem tiver dúvida, me chama no WhatsApp da igreja no 11 97013 8161. Amém? Um beijo grande, fica na paz do Senhor. Esta é Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. Um grande beijo, pessoal. Tchau, tchau. Não esqueça, amanhã cedo nós temos aí a bispa, né? Palavra do dia às 8h30 da manhã. Beijo, tchau, tchau.